Olá! Mais um Maravilhoso. dia de Power Platform Community Conference. Então, hoje, cenário diferente. Estamos utilizando, né, Nossa comunidade, o espaço da comunidade para poder falar com vocês. Boa noite para você que está vendo às 11 horas da noite do Brasil. Bom dia, boa tarde para você que está vendo em outros horários e tá tudo bem. Então, segundo dia de Power Platform Community Conference, segundo dia para a gente poder trazer os conteúdos para vocês. O mais legal de tudo, né? Além dessa nossa live aqui às 11 horas, também tem conteúdo o dia inteiro, né? Todos os dias, toda hora a gente tá soltando conteúdos novos. Tivemos uma entrevista hoje com o Derek, né? Bate-papo com o Dera hoje foi muito legal, cara. E aí a gente vai passar um pouquinho do que rolou no dia. Quando a gente fala de governança de Power Platform, acredito que tenha sido a sessão com mais pessoas, né? Todo mundo tá com vontade de entender governança de Power Platform. Já isso é bem legal, porque já passamos do momento de adoção da Power Platform, as pessoas entenderam a adoção da Power Platform, a Power Platform vai ser adotada ainda mais, a quantidade de soluções que vão ser desenvolvidas dentro das empresas vai crescer muito com a inserção do Copilot dentro da Power Platform, todo o produto Microsoft, e as pessoas ficam preocupadas de como vai administrar tudo isso. E aí, uma das coisas legais que a gente estava discutindo aqui é a respeito do COE Starter Kit, né? Então, a Lindsay veio com contexto explicando, né, pessoal, governança é muito mais do que o COE Starter Kit, as pessoas estão entendendo, né? Então a Microsoft está vindo com essa mensagem também, para as pessoas se prepararem com a questão de governança, e aí eu vou falar um pouquinho mais de governança depois dentro de Copilot, mas eu vou deixar com você para não ficar falando demais. Até para trazer o contexto da Lindsay, né? Ela veio com uma apresentação do zero à governança, né? A jornada da implantação da governança de Power Platform dentro da corporação. E eu acho assim, uma coisa que foi muito legal, muito diferente do ano passado, inclusive, foi que a gente saiu do papo do COE Starter Kit. A gente conseguiu ver, por exemplo, no caso dela, trazendo novos pilares. A gente sabe que dentro do que a gente já vem trabalhando no Brasil, a gente já trabalha com outros pilares, a gente já tem framework 15 robusto, pilares, exato. Né, foram apresentados 4, basicamente, por eles, mas assim, o que mostra é o nível de maturidade das empresas e pessoas com relação à utilização, né, e a definição, utilização de uma governança mais adequada, né. Então a gente conseguiu ver muita coisa. Ali naquele caso a gente não viu sobre business value, por exemplo, né. Teve alguns pontos que, assim, um fluxo normal que nós executaríamos seria um pouco diferente, mas eu fiquei muito feliz com o que eu vi, porque de fato você vê que as empresas, né, a comunidade, ela está saindo da administração, né, está começando a usar o termo governança na forma mais adequada, né, e não simplesmente administração de ambiente. Então eu fiquei muito feliz com o caminho, né, que ela fez. Ela acabou até trazendo alguns exemplos muito interessantes. Ali ela brincou com o tamanho da camiseta. Eu acho que você já estava ali com relação à definição do ambiente, né? Pô, eu tenho uma camiseta P, então como que eu defino esse ambiente e tal. Ela trouxe muitas dicas interessantes ali em relação a isso, que é um pouco do que a gente já vem trazendo, já trabalhando com relação à governança e tudo mais. Então acho que ela foi muito feliz em tudo que ela trouxe, né, com a gente. E dali, basicamente, aquilo eu também fiquei, né, porque do ano passado a gente só ouvia do Starter Kit, só isso, nada além disso, né. E a gente também fez meetup aqui, né, assim, ligando o começo ao fim do dia, para que as pessoas viessem, né, numa mesa nossa aberta, conversar sobre governança. Veio gente interessada, batemos um papo, e a gente conseguiu compartilhar um pouco do que a gente vê. E é legal que esse pessoal que veio conversar já tinha uma visão um pouco mais avançada, aparentemente uma maturidade um pouquinho maior. Então isso foi muito legal no meu ponto de vista. Eu tô ligando no começo e no fim do dia, no final, claro. Né? E a gente vai navegar no meio disso tudo aí. Boa, então falar um pouquinho do que eu assisti às palestras, que eu assisti às sessões aí, troca de informação. Eu participei, depois dessa sessão de governança com a Lindsay, eu participei de outra sessão exclusivamente relacionada a Business Value. Como a gente extrai a informação da Power Platform e mostra o valor de tudo aquilo que a gente está desenvolvendo, né? Então, sempre quando a gente fala de governança de Power Platform, nós temos que pensar em 2 caminhos. Um caminho operacional, que é o caminho como a gente faz com que essa tecnologia seja implementada de forma correta. A gente cria mecanismos para poder administrar a tecnologia. E aí tem um caminho estratégico, que é outro caminho, um caminho voltado mais para o stakeholder. Como eu extraio informação daquilo que eu estou implementando, ou como que eu extraio valor
daquilo que eu estou implementando dentro da empresa, né? E sempre a gente fala de governança, um dos pilares que a gente tem forte é o pilar de nutrição, e o pilar de nutrição a gente foca bastante com reuniões com os stakeholders, né? E quando a gente vai para reuniões com o stakeholder, a gente fala muito de estratégia, né? Então, business value é um assunto muito ligado ao stakeholder, porque o stakeholder, quando a gente fala de nível de maturidade do nível 500, a gente traz um contexto de gerar relatórios quantitativos e qualitativos para mostrar o valor da Power Platform para esses gestores. Essa sessão foi exatamente isso, né? Explicando um pouquinho como que a gente cria mecanismos para poder extrair informações e extrair também valor das soluções que estão sendo desenvolvidas dentro da Power Platform. Consequentemente, quando você mostra um valor, você traz um business value, a forma de você investir em licenciamento, por exemplo, ela já não se torna uma barreira, né? Porque você vai investir naquilo que você está tendo resultado. Então, rolou a sessão de business value, então, como você extrai esse tipo de informação. E, mais uma vez, tudo isso que a gente está falando é algo que a gente já implementa, né? Para a gente não é novidade, a gente tem formas, né, de extrair essas informações. Com alguns clientes a gente já faz isso, extrair informações da Power Platform. E aí, a outra sessão que eu participei foi uma sessão também de governança, mas uma sessão de governança de Copilot, onde foi trazido muitas novidades, por exemplo, o bloqueio de bots, né, no momento que ele vai ser implementado. Então é possível hoje, com a governança lá dentro da Power Platform mesmo, colocar políticas para os chatbots. É possível limitar a quantidade de compartilhamento daquele chatbot. Então, por exemplo, a LM também, bem robusto dentro do Copilot, né, dentro do Copilot Studio, trazendo o conceito de LM. Então, no ambiente de desenvolvimento, aquela pessoa ela não pode compartilhar aquele bot como coautoria com outra pessoa. Mas quando aquela solução vai para outro ambiente mais controlado, é um ambiente gerenciado e não gerenciado no contexto de LM, né? Aí o controle ele se torna maior. E por falar em Copilot Studio, tem uma coisa interessante que a gente acabou participando dessa vez. Eu não me recordo no último evento, mas se não me engano teve, que foram as mesas redondas. Né? Então eu acabei participando de uma mesa redonda de Copilot Studio, onde na verdade a gente estava discutindo a questão dos bloqueios, o que limita, quais são os problemas, os principais desafios, principalmente para implantação e utilização em SMB e tudo mais e tal. O que eu achei mais impressionante nessa sessão de mesa redonda, haviam cerca de 8 mesas com pelo menos 10 pessoas em cada mesa, do time de Copilot Studio, dos arquitetos, dos designers e todo mundo, haviam na sala pelo menos 12 pessoas. Assim, um time pesado, que só na nossa mesa tinham 2 pessoas, 2 especialistas que estavam desenvolvendo o produto e participando com a gente na conversa. Então, assim, a conversa girou muito em torno de algumas características de segurança, sensibilidade, opções que precisam, algumas features que estão em evolução, já vão ser liberadas agora nas próximas 2 semanas. Então, assim, foi uma conversa muito profunda, é difícil resumir. Mas o mais legal disso tudo é, a partir do momento que o pessoal ali na sala já estava dando feedback, o próprio time já estava dando um retorno, inclusive de disponibilização daquilo, cara. Eu fiquei impressionado, assim, sabe, o quão interessado o próprio time do Copilot Studio estava ali para ouvir a comunidade e para, de fato, trazer as evoluções, as melhorias necessárias para que ele possa ser utilizado da melhor forma possível. Então, muito aberto, todo mundo também muito disponível, teve um pessoal também bem animado, assim, né, criticando e tal, mas de uma certa forma enriquecendo a discussão, e o time de produto foi sensacional com essa abertura. Assim, eu nunca tinha visto numa mesa redonda o próprio time já olhar, falar e falar quando que aquilo vai sair. Que aí eu linko essa discussão com uma do Charles Webb, né, que ele fez uma apresentação de Fabric para simplificar a ingestão de dados, né, utilizando o Warehouse e tudo mais, né, em Fabric. E ele trouxe também o mesmo ponto, né? Ele falou, cara, você quer acompanhar o roadmap, o AKMS, Fabric Roadmap e tal, e tudo mais. Eu vou pegar o link certinho depois e compartilhar, porque ele falou, a gente está liberando features e novidades diariamente. E a gente sabe como é isso, porque o Fabric de fato é isso tudo mesmo, essa porrada toda. Ele até acabou falando 2 ou 3 features ali que na verdade vão ser divulgadas só na semana que vem, não pode ser divulgado ali ainda. Mas assim, tem muita novidade relacionada a toda essa parte, inclusive de espelhamento, que a gente fala de conexão com uma fonte
para que você não possa migrar ela. Por exemplo, tem um recurso do próprio Snowflake, onde você conecta o Fabric nele, né, e você faz um link nele, né, simplificando a comunicação. E tem algumas novidades interessantíssimas que vão sair, que vão permitir, né, conexão por API, simplificar outras fontes para que tenha essa característica. E no mesmo momento, aproveitando o plano de Fabric, Edu, tinha uma sessão rolando em 60 minutos, uma super descoberta ali no Fabric e tal. A implementação do Fabric em 60 segundos, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, tipo 60 minutos e tal. Eu não participei, o Nyash, né, nosso sócio participou, né, a gente foi se dividindo, e o que ele reparou, no que eu tava do Charles Webb, óbvio que era muito técnico, então tem engenheiro de dados, cientista de dados, tal, uma galera bem pesada técnica que conhecia Fabric, que conhece as features, sabe utilizar e tal. Já nessa outra era um pessoal que estava ali descobrindo o Fabric, querendo conhecer mais o Fabric, então foi toda uma introdução com a ideia do consumidor, todo o processo de engenharia e tudo mais. E eu queria citar lá do Charles Webb, que teve uma discussão muito interessante, que a gente tem dentro do Fabric, você tem lá o Synapse, você tem vários recursos que você pode utilizar para esse processo de análise de dados. E houve um mau entendimento no momento que tinha algum cliente falando, já gasto milhões com o Synapse, e agora você está falando que a Microsoft, inclusive, tem uma solução para migrar o meu Synapse para o próprio Fabric e tal. E aí ele falou, não, eu não disse isso. Eu disse, como você migrar? Porque uma coisa é você gerenciar esse monte de serviços de forma separada, e isso trazer uma dor de cabeça enorme para o time que atua, porque você tem infraestrutura, você tem segurança, você tem o time de engenharia, o time de ciência, e o Fabric ele vem para cobrir todas essas personas, né? Então você tem todos os recursos dentro dele. Então quando eles colocam dessa forma, basicamente a grande indicação é que a ideia da Microsoft é facilitar com essa plataforma, né, de análise muito mais complexa, onde eu tenho usuário de negócio, de SQL, eu tenho cientista de dados, enfim. Para fechar aqui o rolê, que tem da parte de Fabric, que na verdade é Power BI agora, foi a Helena Drakulewska, ela falou sobre UX e aplicação para contação de história e tudo mais. Eu já tinha visto algumas apresentações semelhantes, inclusive no ano passado, mas ela foi fenomenal no formato que ela trouxe, trazendo todo o conceito da Gestalt, explicando toda a fundamentação daquilo, como a formatação e tudo mais. Então ela não se preocupou tanto no Power BI, no relatório em si, mas em trazer todo o conceito de design e tudo mais, para que as pessoas de fato tenham esse cuidado no desenvolvimento de um relatório para passar essa informação e tudo mais. Então foi muito legal. A gente vai soltar nas nossas redes alguns dos takeaways que ela trouxe pra gente aí, algumas dicas bem interessantes para a gente levar em consideração. Outra sessão de Fabric sobre ingestão de dados, assim, para você simplificar e compreender o processo como um todo, são sessões relativamente rápidas. Normalmente essas demos a Microsoft já disponibiliza no portal dela, mas foram bem interessantes. E para quem está conhecendo, que é legal, porque você tem simplesmente o responsável pelo produto, ou alguém, né? Então são pessoas que acabam dando tudo pra gente ali e sempre aberto junto com o Eduardo pra gente trazer ideias e conversar e tal. Antes da gente ir pro Fireside, chat que rolou com o Trevor Noah, né? Que o Lamana acabou entrevistando e tal. Tem o Dara também, né? Fala do Dara, né? Então o Dara foi fenomenal, cara. Ele, né, parou com a gente pra conversar. Quando a gente falou que ia gravar, ele parou preocupado e a primeira coisa que ele falou pra gente, peraí, me ensina umas palavrinhas em português, cara. Exatamente. E ele, assim, em segundos, ele pegou e já foi brincando, foi levando. Então, um cara fenomenal e já, né, meio que... Eu conheci o Darren na outra sessão, né? Na outra sessão da Power Platform do ano passado. No ano passado, né? E aí eu participei de um round table, uma mesa redonda de process mining, foi animal. Foi muito legal. E aí já fiz uma amizade com ele. A gente sempre conversa pelo LinkedIn e tal. E aí, nessa semana, eu encontrei ele aqui no evento, a gente bateu um papo e tal. E aí ele tava lá conversando, falei, cara, vamos gravar aí, vamos bater um papinho. Ele veio super atencioso, responsável. E aí a apresentação dele do Keynote foi animal ontem, né? A gente explicou um pouquinho para vocês ontem. Ele explicou um pouquinho do RPA, utilizando o Copilot, e aí um trabalho gigantesco, depois a gente pode compartilhar com vocês. Eu vou fazer vídeo também desse conteúdo, tá? É um conteúdo bem legal. E aí depois teve o Trevor, né? Se quiser falar um pouquinho do Trevor. Ele é um comediante, né? A ideia com ele era trazer um pouquinho desse conceito, né? A carreira dele era muito interessante e tal. E ele, com brincadeira, né? Com o lado comediante dele, ele conseguiu trazer vários insights pra gente, né? Com relação à vida profissional.
estado mental, Sim. a gente dando risada e chorando por dentro, porque eu tava fazendo brincadeira. Refletindo, né? Refletindo. E foi fenomenal, assim, ela foi muito mais motivacional do que um stand-up ali. Sim. Né? E foi uma conversa muito boa, onde ele acabou trazendo um pouquinho da história dele para mostrar, né, os impactos da tecnologia, a base para ele ser quem ele é hoje, né? E muito do que ele fez e faz e tudo mais. Foi muito interessante. Eu acho que com relação ao Trevor, né, eu teve um momento ali, a gente teve algum e-mail que chegou que eu tive que responder na hora, e bem na hora que ele falou, então, né, nessa hora a gente está presente ali e tal, a gente está respondendo um e-mail que não necessariamente é urgente. Será que isso é urgente? O que a gente tem que fazer? E aí a minha ficha ali, falei, olha isso, né, a vida... Pegou você de jeito, pegou né? Na curva, e eu estava bem escondido. Mas faz parte, né? A gente está aqui sempre, para finalizar, a gente está aqui sempre buscando para levar conteúdo para vocês de forma mais completa possível. Mais uma vez agradecendo as pessoas que nos ajudam. A gente não conseguiria estar fazendo isso aqui se não fosse a Fabi, né? Se não da Fabi da Reimpact, se não fosse a Júlia da S4R, e aí todo mundo, né? Kleber, todo mundo. Júlio, e então, pessoal, obrigado por esse bate-papo. Bruno acabou de mandar mensagem aqui, deixa eu ver quem mais mandou mensagem aqui. Boa noite, Bruno, você não tá dormindo, Bruno, 11 horas, obrigado, tá? Até escrevi errado aqui, mas obrigado, tá, Bruno, por estar aqui. E, pessoal, mandem mensagens pra gente, comentem nas redes sociais, a gente tá super feliz em levar conteúdo para vocês, né? Quiser bater papo. Se fizer algum mergulho maior em algum assunto, comenta que amanhã, na live de amanhã, a gente pode trazer alguma, de repente, a Microsoft também vai soltando algumas coisas em rede social e tal. Sim. Então, se quiser algum mergulho, alguma foto específica, traz pra gente trazer aqui a conversa. A live amanhã a gente tá vendo se vai... Boa, Bruno, obrigado, tá? Obrigado mesmo. Amanhã a gente tá vendo se... o horário da live. A Fabi, o pessoal já publicou lá. Boa! Acontece às 20 horas. Às 20 horas do Brasil. 20 horas do Brasil. Então, obrigado, tá, Fabi? Acontece às 20 horas. Por que às 20 horas? Porque agora são 7 horas aqui, né? Para vocês, 11 horas. Então, 4 horas de diferença. Pra gente, amanhã, vai ser 4 horas. Porque a hora que acaba o evento, o pessoal já começa a desmontar tudo. A gente vai fazer a live meio que quando o evento estiver acontecendo, porque senão a gente não consegue mesmo, tá? Nos minutos finais. E aí, vamos ver se a gente consegue também compartilhar com vocês um pouquinho da movimentação. Possivelmente a gente vai conseguir, né? Sim. Mostrar um pouquinho da movimentação, o que tá rolando aqui. E é isso, tá, pessoal? A gente super feliz, mais uma vez, por estar aqui na Power Platform Community Conference. Ano que vem tem mais, já foi anunciado, né? Então, caso você tenha vontade de vir, já se prepare. Acho que vai ser dia 25 de outubro, alguma coisa assim. Vai ser em outubro, no final de outubro, né? Final de outubro, então, se você nunca veio pra cá, é muito, muito, muito legal, cansativo. Cansa, né, Samir? Cansa, cara, porque, assim... É muito longe. Parece que tudo é pertinho. Eu nem sei quantos quilômetros eu andei hoje. Eu nem sei. Eu não tenho a mínima ideia. Foi tipo... Pelo menos 10 mil passos por dia, no mínimo. No mínimo. Eu vou até ver aqui pra compartilhar com vocês. Eu sei que é uma informação, tipo, ok, não tem nada a ver. Mas é importante. Você procura aí, é engraçado que nem você vai de um cassino pro outro, uma caminhada, né, pra ir, uma farmácia, algum lugar tal. Visualmente é perto, mas quando você começa a caminhar, é uma eternidade, né? E às vezes você não tem a calçada, você tem que passar por dentro do cassino, né? Que nem hoje, não. Ontem fui correr com o Vitor Dantas pela manhã e tal, né? O Samir corre ainda, ele vai correr ainda. Todo dia, hoje a gente já correu, já às 5 da manhã. E ontem a gente foi correr também, uma calçada tava fechada. Era eu e o Vitor, todo mundo jogando no cassino, bebendo, eu e ele correndo dentro do cassino, assim. 12 mil passos hoje, tá tudo certo. Só que na semana que vem o contador vai reclamar um pouquinho, né? Falar, ué, o que aconteceu com esses passos seu que diminuiu? Porque eu não tô no evento. Mas, semana que vem tem evento, mais eventos ainda, né? A gente tem um evento na terça-feira na Microsoft, um evento fechado, e a gente tem o AI Tour também na quinta-feira, e vamos trazer todas as novidades para vocês. Mas é isso, mais uma vez, obrigado, pessoal. Obrigado por estar aqui. Então, amanhã, às 8 horas da noite para vocês, 4 horas da tarde pra gente. E é isso aí. Isso aí. Chega? É isso. Vamos descansar um pouquinho? Só um pouquinho. Então tá bom. Vê se a voz volta. A voz vai voltar. Pessoal, até mais.
Valeu, tchau. galera. Muito obrigado. Um grande abraço. E até amanhã. Até amanhã.